A gente teve que pensar espaço a espaço, porque como essa mudança de uso, né, cada uso precisa de uma iluminação específica. Então, por exemplo, as áreas de laboratório são os três laboratórios que tem no primeiro pavimento, eles são áreas de uso médico. Então, eles têm uma quantidade de lux necessária, tem uma temperatura de cor necessária, né, para essas áreas. Então, a gente teve que fazer um estudo específico. Aí, em toda a parte externa, que é a recepção, a espera médica, a gente pensou em uma iluminação diferente, mas também que tivesse as especificações necessárias. Na parte do auditório, a gente quis fazer algo mais dinâmico, porque lá hoje eles usam como um grande auditório, mas eles querem usar como 2 auditórios separados. Essa era a primeira ideia. Então a gente pensou em cada área de uma forma específica. O restaurante tentou trazer uma iluminação mais aconchegante, mas também que tivesse uma iluminação geral boa, para eles poderem usar aquela área como espaço de eventos também. Então tudo tinha que ser bem dinâmico. Então a gente não conseguiu pensar na iluminação num todo padrão, toda a área foi pensada com o seu uso. Quando a Heloísa veio com esse projeto e com essa ideia em relação ao uso, né, ela já veio com algumas definições prontas, e isso foi legal, bem bacana. E então ela já veio com a temperatura de cor já na temperatura 4000 kelvins, né, na área da parte ali do laboratório, até mesmo para poder a gente não ter uma luz muito gritante, com 6000K, não é hospital, né? Então vamos trabalhar com a neutra. E na parte mais social a gente trabalhou com 3000 kelvins, que é uma temperatura de cor mais aconchegante, entendeu? E o resultado ficou impressionante. Eu até fiz uns ajustes em relação à quantidade de luminárias, foi feito ajuste também na questão de potência, para atender também as normas na questão do nível de iluminação. E assim, na parte do auditório, a gente tem uma temperatura de cor também diferenciada. Nós temos a temperatura de cor 4000, que é um uso mais constante, é um uso onde de repente o próprio usuário precisa estar mais disperso ali na parte do que está fazendo. Então, nessa área a gente trabalhou com 4000 kelvins também. E na parte do lounge, ali na parte do restaurante, a gente manteve o 3000 kelvins mesmo. A automação, ela foi discutida nesse projeto, sim, né? Foi uma coisa bem falada, né? Que era possível fazer, ia trazer um resultado melhor até, né? A questão da iluminação e do uso, mas toda a iluminação já foi pensada, já preparada para, se o cliente quiser fazer uma automação hoje, está muito fácil. Se ele falar, hoje eu quero fazer automação, ele não vai precisar gastar horrores de iluminação de novo, em questão de driver, de LED, essas coisas. Então, a automação ali ficou bem fácil de ser feita. É isso que é importante falar também, né? A questão do driver, que ele consegue, que ele aceita, né? O Sim. driver, ele é tanto on-off quanto dimerizável. Dimerizável. Então, isso é importante quando o cliente quiser dimerizar, porque toda a parte do auditório ela é toda on-off, então ela liga e desliga. Se o cliente quiser dimerizar depois, ele não precisa trocar todos os drivers das luminárias. Na verdade, tudo isso foi pensado, né? Porque se você olhar aquele auditório, o tamanho que tem aquele auditório e o uso dele, você pode ter vários usos. Com mais luz, com menos luz, só a iluminação do hexágono central, próximo da TV. Então, tem a parte da frente do auditório também, que a gente tem uma iluminação separada na questão do acendimento. Então, assim, não existe uma automação lá hoje, mas a setorização dele está bem dividida.